Bom dia para quem é do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para quem me assiste à noite. Não importa. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal Ponderando com Caju. Meus queridos e minhas queridas, vamos tratar de economia, vamos tratar de gestão e finanças pessoais. Hoje nós vamos tratar mais em particular a respeito da gestão. Mas é uma gestão muito mais ampla, que é a gestão do Estado. Aquela gestão que abrange a todos nós, a qual todos nós estamos submetidos, queiramos ou não, mas nós estamos. E, além de falar dessa gestão, eu quero sublinhar que essa gestão tem várias dimensões, né? Tem a dimensão do país, tem uma dimensão mundial e uma dimensão na família, em casa, que são as finanças pessoais. Quando a gente está falando de finanças pessoais, de aplicações financeiras, a gente está falando, na verdade, de gestão, mas dentro de uma família. O que nós vamos falar agora, no nosso trabalho de agora, nosso trabalho número 44, é a gestão da nação, que aqui entra a política. Porque quando nós falamos daí de um país, nós vamos ter que meditar sobre, será que o nosso país ele tem uma gestão? Claro, sem dúvida. Mas essa gestão possui uma diretriz que ela segue e a qual nós, às vezes, talvez não estejamos percebendo direito qual é essa gestão que nos conduz, essa diretriz, na verdade, que nos conduz. Bom, a resposta é sim, é sim. Sim, existe uma gestão. E eu procurei pegar isto e uma diretriz, né? Porque nós vamos ver qual é a diretriz, que são as orientações que essa gestão está seguindo. Muito bem. Eu preparei para vocês aqui, já deixei esquematizado e deixei a pergunta. Qual a diretriz que segue a nação? E daí eu fiz um pequeno resumo, fiz um pequeno na nossa luzinha mimosa, né? Como diz o meu aluno André Bear, meu querido aluno que me deu esse apelido para a luzinha mimosa, é que eu fiz o seguinte gráfico, o seguinte desenho. Nós temos uma oferta. A oferta, o que ela é? Ela corresponde às mercadorias que vão ser oferecidas, mercadorias e serviços, para serem vendidos para nós. E essa oferta ela é dada pelas empresas. São as empresas que fazem a oferta. Mas isso não está sozinho. Possui de outro lado uma demanda. Essa demanda, daí sim, entramos nós. Entram todos os trabalhadores, e todos esses trabalhadores que eles entram, eles vão ser portador de salários. Porque é com esses salários que eles recebem das empresas que eles vão poder comprar. Então vejam que existe uma comunicação entre os dois, entre a oferta e a demanda. E esse ponto de encontro que eu pintei de amarelo, não sei se vai dar para ver a cor, eu pintei de amarelo, esse ponto de encontro entre oferta e demanda é o que nós chamamos de mercado. E é dentro desse mercado, desse ponto de encontro de oferta e demanda, que vai aparecer o encontro entre a venda e a compra. E daí, nesse encontro entre venda e compra, vai surgir aquilo que move esse mercado e todo o sistema, que é o lucro. É isso. Então, esse lucro vai surgir justamente desta intersecção entre os dois, que em outras vezes eu também já expliquei. Mas olhem aqui, que desse lado dessa demanda existem não somente os salários, porque para nós adquirirmos muitas vezes as coisas, e quando nós não temos salário suficiente, é necessário o quê? O crédito. Então a demanda que temos nós? Temos os salários mais os créditos, que nos são fornecidos pelos bancos. Com isso que nós podemos comprar o que está sendo ofertado por essas empresas. Ora, isto aqui é esta diretriz de mercado, portanto, que está sendo seguida, pretende ser seguida à risca,
pelo governo federal, que coloca essas medidas, de tal forma que esse lucro possa ser potencializado ao máximo possível. E a concorrência também ela vai acontecer de que forma? Também a esse nível máximo, que vai ser empresas competindo ao máximo com empresas e trabalhadores competindo muitas vezes entre si também nesse processo de competição. Um exemplo, por exemplo, é os trabalhadores, por exemplo, do Uber, que na verdade eles são empreendedores, né, de si mesmos, mas na verdade não passam de trabalhadores, porque eles estão trabalhando para uma empresa chamada Uber, é ela que está fazendo arrebanhando esses trabalhadores, e eles têm essa sensação de que estão empreendendo algo, mas na verdade quem está coordenando todo esse processo é uma empresa. Então vejam, nós temos aqui, e esse mecanismo é que está sendo levado ao extremo grau de competição para obter esse lucro, e é um processo de cada um por si e Deus por quem vencer. Ou, né, conseguir sobrar inteiro dessa luta, porque entre esses dois seres que estão se comunicando, eles pretendem diminuir e afastar o Estado, tornando o mínimo possível, e de tal forma que esse Estado não promova nenhuma forma de conciliação e de suavização desse conflito que vai estar estabelecido entre um e o outro. Então vejam, aí nós vamos ter realmente que é um lucro elevado ao máximo grau. Ora, então nós estamos mais ou menos como talvez na arena do Coliseu. E essa arena do Coliseu que é esse grande teatro de mercado, que vai sobrar daí os que conseguirem se salvar desse processo de choque. Ora, mas isso aí poderia ser uma coisa que daria certo? Eu acredito que até poderia, desde que as desigualdades entre nós, nessa sociedade, fossem mínimas possíveis. Mas acontece que nós não vivemos numa situação, e num país, numa nação, de desigualdades mínimas. Nós vivemos numa nação onde as desigualdades são enormes, são amplas, e isso está se intensificando. Então, quer dizer, é um choque que, se você retirar esse Estado enquanto possibilitar um bem-estar social, para reduzir esse choque, nós vamos ter então um cenário de confronto muito sério. E vamos exemplificar, por exemplo, onde é que está essa desigualdade que eu falo para vocês? Vejam só. Vamos colocar uma pessoa concreta aqui. Digamos o seu Jorge Paulo Lema. Ele é um dos acionistas majoritários mais importantes do Grupo Ambev. E ele é um dos homens mais ricos do país. Na categoria nem de milionário, mas sim de bilionário. O Jorge Paulo Lema, ele é o financiador de um chamado Instituto Millennium, que é um instituto que reúne os economistas que vão defender essa ideia aqui. E dentro dessa ideia, desse princípio, que ele vai reunir e financiar aqui, inclusive, aquelas pessoas que vão fazer parte do Congresso Nacional, dos deputados, muitos deles, e que vão serem financiados por esse Instituto Millennium, e que, por sinal, tem esse aporte. Então vejam, esse cidadão Jorge Paulo Lema,
Do ponto de vista social, ele está cumprindo um papel, e eu também cumpro um papel aqui, porém, nós temos o mesmo poderio, nós temos a mesma capacidade de influenciar as pessoas e de, por exatamente por isso mesmo, ter um determinado poder político. Eu sou aqui um trabalhador que está fazendo para vocês uma produção cultural absolutamente desconhecida, mas sem ter essa faculdade de exercer essa influência e essa capacidade de, inclusive, colocar pessoas dentro de um Congresso Nacional. Então é isso que eu falo, dessa desigualdade que existe. Agora, se nós todos nos relacionássemos de tal forma que as desigualdades entre ricos e pobres fossem muitíssimo pequenas, daí eu poderia dizer que até, quem sabe, esse sistema aqui, que eu acabei de desenhar para vocês, né? Eu tinha desenhado, pudesse funcionar. Mas a realidade é muito diferente, porque nós, homens, nós somos iguais do ponto de vista humano. Até tem uma frase famosa na Bíblia, né? Do pó viestes ao pó voltarás, que coloca essa igualdade. Porque se nós vamos nos tornar pó, nós nos tornamos iguais. Então, nesse sentido, nós somos iguais. Mas quando nós estamos na sociedade, nós não somos mais. Ora, continuemos com o nosso raciocínio. E daí, nós vamos ter diferentes poderes de influência e, inclusive, de mando, né? Que quem está no Congresso, quem vai estar no Executivo, vai ser diretamente uma pessoa dentro desses princípios aqui, que tem um instituto, né, próprio, financiado por um dos homens mais ricos do país. Né? E eu, o que sou? Né? Eu sou, digamos, um átomozinho, dizendo que esse átomo é completamente desigual em relação àquele 1% dos brasileiros que tem um poderio extraordinário. Tá? Então vejam, então esse sistema, essa diretriz que nós estamos seguindo para o país, caminha nesse sentido. E outros exemplos, por exemplo, vamos colocar o caso de, no pequeno comércio, os pequenos mercadinhos, e um Walmart, um Carrefour. Eles têm um poder igual entre si? Evidentemente que não, porque um Carrefour, um Walmart, por exemplo, eles têm um poder de compra dos seus fornecedores que ele pode negociar, inclusive preços, para vender suas mercadorias, que os mercadinhos pequenos muitas vezes não podem. Então, esse Walmart, esse Carrefour vão ter um poder de crescimento e de expansão que um pequeno jamais vai ter. O pequeno vai ficar confinado muitas vezes na sua esfera, e quando muito, esse pequeno tem uma dificuldade de expansão muito grande, porque se inclusive esse pequeno mercadinho, por exemplo, pagar aluguel pelo imobilizado que ele ocupa, até mesmo o lucro dele pode estar se dissipando no aluguel que ele paga. Então vejam, esse mundo, na verdade, que nós estamos falando, representado por esse desenho, ele tem uma desigualdade amplíssima. E nesse confronto, será que essa desigualdade vai aumentar ou vai diminuir? Então, vamos continuar e com mais alguns argumentos. Por exemplo, no dia 13 de julho de 2017, foi promulgada a nova CLT. E essa nova CLT, na verdade, ela é um conjunto de leis que vão disciplinar o trabalho, porém, fazendo de tal forma que a gente tenha uma situação que essa CLT privilegia os resultados. Quer dizer, uma CLT muito mais feita para dar lucro, proporcionar lucro, do que para defender os trabalhadores. E daí, vejam só,
Então, ela vai institucionalizar e a remuneração aos trabalhadores, ao invés de ser nivelada por cima, vai ser nivelada por baixo, com a precarização do trabalho, com o trabalho intermitente, com o trabalho terceirizado. E tudo isso está provocando uma queda na massa salarial. E essa massa salarial, que eu escrevi aqui, ela é importantíssima para comprar as mercadorias que vêm de lá. Então vejam que essa diretriz tem uma contradição muito profunda nela. Porque olhem, se eu quero vender essas mercadorias por um determinado preço, mas os salários que estão sendo pagos estão sendo diminuídos, essas mercadorias que vão ser ofertadas aos preços respectivos vão ter um sério problema de conseguirem serem vendidas. O que pode compensar daí é o crédito. Daí entra o crédito. O crédito fornecido pelos bancos dentro das lojas, por exemplo. Né? Mas o crédito, por exemplo, ao consumo, para comprar geladeira, para comprar automóvel, para comprar um forno de micro-ondas, um ferro elétrico, um fogão, essas coisas, é um crédito muito caro. O Brasil tem um dos créditos mais caros do mundo. Então nós temos um sistema que aqui o seu funcionamento vai ser muito capenga. Vai ser um funcionamento manco. Porque o principal instrumento de consumo e de realização das vendas, que é o trabalho, está sendo depreciado. Então vejam só, ele não consegue fechar e ele pode até crescer, mas com muita dificuldade e além de muita dificuldade, vagarosamente, não conseguindo crescer o tanto necessário para gerar o nível de bem-estar e de emprego que a própria nação precisa. Então, ora, então vamos seguindo com o raciocínio, meus queridos e minhas queridas. E observem, por exemplo, outras coisas importantes. Nós temos agora um auxílio emergencial em época de pandemia, que é, na verdade, uma forma de acudir os trabalhadores para que não aconteça uma catástrofe social. Então, esse auxílio emergencial, ele começou com 600, caiu para 300 e em dezembro ele desaparece. Mas a pandemia ainda não desapareceu. Então, vejam, nós vamos ter daí uma redução nesse nível de demanda ainda maior. Então, olha, esse conflito entre oferta e demanda dado por essa diretriz de mercado, eles vai estar com sérios problemas de conseguir ir adiante. E o que que vai acontecer, por exemplo? Vai mostrar que esse Estado ele ainda é muitíssimo importante dentro da economia. Porque ele vai servir principalmente para diminuir o choque e a diferença de degrau entre esse capital que está aqui do lado e o trabalho que está aqui. E esse modelo que eu estou falando agora para vocês, que é de livre concorrência elevado ao máximo possível, ele, na verdade, é um modelo que está sendo resgatado do passado. Ele já existiu. Ele já existiu no princípio do capitalismo, que é esse sistema que nos preside. Né? Ele existiu no século XVIII e existiu no século XIX com esse nome de concorrência perfeita e que hoje ele está sendo resgatado com um nome bonito, pomposo, assim, com uma embalagem muito linda, mas para disfarçar um conteúdo muito antigo, que era quando esse capitalismo tinha começado lá atrás, há pelo menos uns 200 anos. Hoje ele tem o nome de novo liberalismo. Mas é essa diretriz que preside a nação. É ela que está nos conduzindo. Conduz a nação, conduz o país, sem que a gente perceba que é isso que está por trás das orientações que servem um governo na sua gestão. É o que vai
são as orientações que vão sendo seguidas pelo próprio o ministro que é responsável por isso, o ministro Paulo Guedes, com a chancela e aprovação daí da presidente da República. Senão eles não estavam lá juntos. Exatamente é isto que se delineia no horizonte e que tem sérias falhas que não conseguem fechar. Como eu tinha dito para vocês, né? Que esses salários aqui, eles estando num processo de baixa, e nós temos uma outra contradição que é o seguinte, que o salário cai, porém o preço não. Vejam, por exemplo, o nível absurdo que está ficando o preço, por exemplo, dos alimentos. Os alimentos, por exemplo, eles estão ficando muito caros. E exatamente isso daí vai fazer com que a maior parte dessa classe trabalhadora, nas quais eu também me incluo, gaste muito mais com comida do que com outros itens que vão ser produzidos. Então vejam, as contas não vão fechar de uma maneira harmoniosa. Vai dar muito conflito. E daí qual vai ser, se essa é a diretriz que está sendo seguida e está apontando os nossos caminhos, que nós estamos seguindo, qual é a solução, então? Ou o caminho dessa solução? Porque às vezes é um caminho que a gente tem que seguir. Vai ser exatamente o contrário. Um caminho da valorização do trabalho. Valorização do ser humano, da pessoa. Porque se de um lado um trabalhador ele representa custo para a empresa, porque ele precisa ser pago, para a empresa que ele está empregado, o trabalhador é custo. Mas daí esse trabalhador com esse salário vai comprar de uma outra empresa. Daí esse salário vai virar o gasto e vai virar as vendas da outra empresa. Então veja, é um princípio de vasos comunicantes para essas empresas poderem vender. Os salários têm que ser também melhores, porque os preços não caem no mesmo ritmo como estão fazendo com a remuneração dos trabalhadores, que é 90%, 95% da população brasileira. Então, meus queridos e minhas queridas, eu vou chegando ao final, né? Vou me despedindo de vocês. Agradeço muito a atenção. E eu, como uma forma de a gente tornar um pouco mais alegre as nossas... Vou deixar para vocês mais um chorinho muito famoso de Ernesto Nazaré, que se chama Apanhei-te, Cavaquinho, para eu me despedir de vocês. Então, muito obrigado.